Olá! Hoje a gente vai abrir um verdadeiro dossiê sobre os vírus. Vamos mergulhar fundo para entender as estratégias que esses nossos adversários microscópicos usam para nos infectar. Porque no fim das contas, entender como eles atacam, como a gente se previne e como trata, essa é a nossa melhor arma. Vamos começar essa investigação? Para começar, um conceito que é a base de tudo. Os vírus são especialistas. Eles não atacam de qualquer jeito, sabe? Funciona com um mecanismo que a gente chama de chave fechadura. Imagina que as proteínas na superfície do vírus são uma chave e essa chave precisa encaixar direitinho nos receptores das nossas células, que são a fechadura. É esse encaixe perfeito, tal do tropismo viral, que define qual órgão vai ser o alvo. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar um código de cores, tá? Laranja para transmissão, azul para prevenção e roxo para o tratamento. Então, o nosso plano de investigação vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada nos vírus que estão literalmente no ar que a gente respira. Depois, vamos investigar aqueles que usam vetores, tipo mosquitos, para chegar até nós. Na sequência, vamos ver os ataques superdirecionados a sistemas específicos do corpo. E, por fim, vamos montar um grande mapa estratégico para entender como a gente está nessa luta. E vamos começar pela porta de entrada mais comum de todas, o ar. O foco agora são os vírus respiratórios, aqueles que viajam em gotículas e que podem causar desde um simples espirro até, como a gente viu, uma pandemia global. Bom, essa matriz aqui é ótima para a gente diferenciar três inimigos bem comuns. O resfriado, geralmente chega devagarinho. Já a gripe, essa chega com o pé na porta, o início de repente com febre alta. A Covid-19, por sua vez, é a mais imprevisível de todas, podendo ir de sintomas bem leves até um ataque geral no corpo. E aqui tem um ponto-chave na prevenção, olha só. Higiene é fundamental para todos, mas contra a gripe e a Covid-19, a vacinação é o que oferece uma proteção específica, muito mais forte, porque ela treina o nosso corpo para reconhecer o invasor. Só que a Covid-19, bom, ela joga em outra categoria. A afinidade dela com as nossas células é tão alta que a invasão vai muito além dos pulmões. Ela pode atingir o coração, os vasos sanguíneos, até o cérebro. É justamente essa capacidade de atacar vários sistemas que causa a chamada Covid longa. A prevenção em massa foi importantíssima porque ajudou a transformar uma pandemia, uma emergência global, em uma endemia, que é uma doença com a qual a gente aprende a conviver de uma forma mais controlada. Agora, vamos mudar completamente de cenário. A gente sai do ar e vai investigar os vírus que precisam de um intermediário para chegar na gente. Os vetores, como os mosquitos e também outros animais. Isso nos leva direto para o ciclo das arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. O ciclo é até simples, mas muito eficiente. O mosquito pica uma pessoa que já está doente, o vírus se multiplica dentro dele, e aí quando ele pica uma pessoa saudável, pronto, a doença é transmitida. Como o vetor, o Aedes aegypti é o mesmo para as três, a prevenção se torna unificada. Tem que acabar com os criadores de água parada. Na prática, o controle do ambiente é a nossa principal vacina. Então, é o mesmo vetor, mas são três doenças bem diferentes. A dengue ataca com febre alta e o grande risco da hemorragia. A zika se manifesta mais na pele e traz um perigo neurológico sério. Já a chikungunya, essa causa uma dor nas articulações que pode ser incapacitante. Apesar de tudo isso, a regra para o tratamento é a mesma para todas. Muita, mas muita hidratação e repouso. E um alerta importantíssimo, anti-inflamatórios como aspirina são proibidos. Eles podem atrapalhar a coagulação e aumentar perigosamente o risco de sangramentos. Agora, uma das ameaças animais mais letais que existem, a raiva. E aqui, a luta é uma verdadeira corrida contra o tempo. Tudo começa com a mordida do animal. Depois, vem uma fase silenciosa, enquanto o vírus vai subindo lentamente pelos nervos. Se ele conseguir chegar no sistema nervoso central, aí já era. É o ponto sem retorno com uma fatalidade de quase 100%. É por isso que a raiva tem uma estratégia única. A vacina e o tratamento são feitos depois da exposição, numa tentativa desesperada de interceptar o vírus antes que seja tarde demais. Agora vamos ver os ataques a sistemas específicos. São vírus que têm uma missão muito precisa, mirando em alvos como o sistema nervoso ou o nosso sistema de defesa. 1%. Só 1%. Pode parecer pouco, né? Mas no mundo dos vírus, um número pequeno pode esconder uma consequência devastadora. O que será que ele representa? Esse é o percentual de casos de poliomielite que acaba em paralisia. Pensa bem, em 99% das infecções, os sintomas são leves.
Mas nesse 1%, o vírus que entra pela via fecal-oral consegue invadir o sistema nervoso e destruir os neurônios motores para sempre. E como não tem cura, a única defesa é a prevenção. A imunização em massa, com a famosa gotinha e também com a vacina injetável, é a estratégia que nos permite lutar contra essa consequência terrível. Outro ataque superdirecionado é o do HIV. E aqui, um conceito precisa ficar muito claro. HIV não é a mesma coisa que AIDS. HIV é o vírus. O que ele faz? Ataca especificamente os linfócitos TCD4, que são tipos generais do nosso sistema imune. AIDS é a síndrome. É o que acontece no estágio final da infecção se ela não for tratada. A imunidade fica tão baixa que o corpo se torna vulnerável a todo tipo de infecção oportunista. E esse gráfico aqui mostra a revolução que foi o tratamento. Dá uma olhada na linha vermelha, a carga viral, e na azul, a contagem de células de defesa, a CD4. Sem tratamento, a carga viral sobe e as defesas caem. Mas com o início da terapia antirretroviral, a TARV, a replicação do vírus é bloqueada. A carga viral fica indetectável e a pessoa não transmite mais o vírus por via sexual. É o famoso indetectável é igual a intransmissível. A TARV transformou o HIV de uma sentença de morte em uma condição crônica, que dá para controlar. Para fechar, vamos dar um passo para trás e olhar o cenário completo. Com tudo isso que a gente viu, como fica o nosso mapa de combate aos vírus? A gente viu ataques pelo ar, por vetores, ataques cirúrgicos. Cada vírus tem uma tática diferente. Então, se a gente pudesse resumir, qual seria o estado geral da nossa luta? Onde é que estamos ganhando e onde ainda estamos mais vulneráveis? Este mapa estratégico resume a guerra toda. No eixo vertical, a gente tem a eficácia do tratamento. No horizontal, a força da prevenção com vacinas. Repara nos extremos. Para pólio e raiva, a nossa aposta é quase total na vacina, porque o tratamento é muito limitado. Já para o HIV, a situação se inverte. Tratamentos revolucionários, mas ainda sem uma vacina eficaz. Covid e gripe estão numa posição ideal, com boas opções nas duas frentes. Agora, as arboviroses ali no canto inferior esquerdo mostram a nossa maior fraqueza hoje, onde nem a prevenção nem o tratamento são o ideal. Então, o ponto central é este. A virologia clínica exige estratégias que se adaptem. Onde os remédios falham, a vacinação e o saneamento básico têm que prevalecer. Cada vírus exige uma abordagem diferente, e o nosso sucesso depende de usar a ferramenta certa para cada desafio. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Olhando para este mapa estratégico, para onde a ciência e a saúde pública devem concentrar os esforços a partir de agora? Onde estão as maiores lacunas e também as maiores oportunidades? A batalha, com certeza, continua.